versículo 1. Eu convido você a acompanhar conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez, meu Senhor, estou aqui em cima do teu altar, com a oportunidade, meu Deus, de ser instrumento em tuas mãos, para no abrir e no fechar da minha boca, meu Deus, o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Capacita, meu Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que tudo quanto nós ouvirmos aqui nesta noite, vindo de Ti, nós venhamos compreender, meu Deus, nós venhamos entender cada detalhe, meu Deus, da Tua mensagem. Meu Deus, repreende toda preocupação, toda falta de atenção, ou toda obra, meu Deus, que o inimigo tente para atrapalhar a ministração da Tua palavra. Pois aqui nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sente-se aí, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De quem nós estamos falando? Do Senhor Jesus. Amém? Esta palavra, verbo, ela, do grego, ela quer dizer logos. Amém? Verbo, a palavra de Deus. Você sabe como é que o Senhor Jesus é chamado lá no livro de Apocalipse? Apocalipse 19:13. Não preciso ser lá não, mas se você quiser, depois a gente volta para cá. Apocalipse 19:13. Eu vou ler a partir do 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. A sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. O Senhor Jesus estava com Deus desde o princípio. Antes mesmo de todas as coisas serem criadas, Ele já estava com Deus. Porque a Trindade, irmão, né? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Como se fala, né? São três ao mesmo tempo, um só. O que isso quer dizer? Eles têm uma intimidade, eles têm um relacionamento íntimo que somente eles têm, que cada um, né, sabe de si. Então, das coisas que foram criadas, como nós vamos ver aqui, o Senhor Jesus participou de todas elas. Portanto, Ele era, e como Ele foi escolhido para ser, né, o nosso Cristo, o nosso Messias, né, o nosso Salvador. Amém? Porque esse papel, irmão, não poderia ser entregue para qualquer um. Amém? Não era qualquer um. Não era qualquer homem que poderia passar pelo que ele passou. Tinha que ser o próprio Deus. Amém? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, todas as coisas nós sabemos, né? No livro de Gênesis diz que Deus criou todas as coisas, não é assim? Criou o céu, a terra, o mar,
tudo que nele existe, todos os animais, todas as plantas, foi tudo Deus que criou. E o nosso Senhor Jesus participou com ele de cada obra. E você foi feito por Deus. O que eu quero te dizer é que Jesus te conhece como você mesmo não se conhece. Os teus limites, até onde tu pode ir, o quanto você pode aguentar. Existem situações em que nós não nos conhecemos. Eu creio que todos nós já passamos por uma situação como essa. Às vezes num momento de pânico, num momento às vezes de raiva, numa coisa, a gente comete algo que depois, quando a mente esfria, a gente vai pensar e diz assim: meu Deus, como eu fui capaz de fazer algo como aquilo. Quer dizer, você não conhecia os seus limites, você não sabia que você era capaz de realizar tal fato. Mas eu te garanto que Deus já sabia de tudo. Eu te garanto que o Senhor Jesus já sabia do que você poderia fazer. Amém? Então, no versículo 4, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? A luz dos homens. Irmãos, se não fosse o Senhor Jesus na nossa vida, nós estaríamos condenados. Nós não teríamos mais vida. Porque diz a palavra que os homens estavam totalmente entregues no pecado. Amém? Não se importavam mais com Deus, não buscavam mais a Deus. O pecado já estava tão comum que o povo começou a tornar banal, como nós vemos hoje. Amém? O que era que os homens faziam? Os homens ofereciam sacrifício para Deus, que isso já vem desde lá do início, né? Você vê, né, Caim, Abel, todos eles já ofereciam sacrifício, e isso foi, né, geração após geração, né? Você vê que Jó oferecia sacrifício por ele e pelos seus filhos, né? Sem mesmo saber se os filhos pecavam ou não, mas eu vou oferecer sacrifício, vai que algum filho meu pecou, ou blasfemou, ou fez alguma coisa contra Deus, eu vou aqui oferecer sacrifício para Deus. Então esses sacrifícios que se ofereciam para Deus, os holocaustos, era em busca de alcançar de Deus o perdão das transgressões, né, dos atos que praticavam, que não agradavam a Deus. Então, como forma de agradecimento, ou forma de perdão, eles iam lá e ofereciam sacrifícios ao Senhor. Só que com o passar do tempo, isso foi ficando aí simplesmente um ato religioso. Amém? Porque quando se fazia no princípio, era com temor no coração, e oferecia para o Senhor com sinceridade, né? Porque o Senhor, Ele sabe, irmão, como eu falei, Ele nos conhece no nosso íntimo. Ele sabe quando a pessoa está fazendo aquilo com sinceridade, ou a pessoa está fazendo por fazer, não se importando se vai acontecer ou não. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a fazer o sacrifício de forma automática. Não se importavam mais com o perdão. Era porque o pai dizia que tinha que sacrificar. Era porque um ancião dizia que se ele não sacrificasse, Deus não ia perdoar os seus pecados. Mas mesmo assim eles continuavam fazendo. Chegou num momento em que esses sacrifícios, eles não serviam mais. Porque o pecado estava tomando conta da humanidade de tal forma que a gordura daqueles animais oferecidos naqueles holocaustos, né, eles não tinham mais capacidade, né, de fazer esse perdão acontecer. Não era mais o sangue daqueles animais ou a gordura daqueles animais, podia ser os melhores animais que eles oferecessem. O pecado já estava tão grande que esses sacrifícios não poderiam mais, né, ser usados
para alcançar o perdão de Deus. Aí, como o nosso Deus, o seu amor ele é infinito, a sua misericórdia é incontável. Chegou um momento que ele pensou, ele fez, né? Eles não vão mais conseguir oferecer sacrifício para alcançar o perdão, mas mesmo assim, agora sou eu que vou sacrificar por eles. Aí foi então que ele ofereceu o seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amém? Ele diz, no versículo 6: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Amém? O apóstolo João estava falando de João Batista. Amém? João Batista, né? Como diz lá no livro do profeta Isaías, é a voz que clama no deserto, né? Então ele veio para chamar o povo ao arrependimento e para já ir falando daquele que viria após ele. Amém? Quando ele batizava, ele dizia: eu batizo com água, mas virá um após mim que irá batizar com Espírito Santo. Amém? Então, continuando aqui, ele diz 9 ou 10: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio, e aquele povo que deveria ter reconhecido, porque todos os sinais já preditos pelos profetas no passado apontavam para ele, que era ele o Messias, o Salvador, o Cristo. E os judeus não reconheceram, não conseguiram enxergar que era ele. Irmão, ali estava apenas se cumprindo mais uma profecia, porque dizia que ele veio para salvar aquelas pessoas, mas os seus não o conheceram. Amém? Os profetas já vinham falando, já haviam alertado sobre isso, que quando chegasse o Messias, ele não seria reconhecido pelo seu povo. Amém? Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Irmãos, a nossa fé deve ser firmada em Cristo, em Jesus. Porque quando nós crermos nele, olha o que aqui diz aqui: a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Temos que receber Jesus na nossa vida. Nós temos que crer em cada ensino que Ele deixou aqui para nós.
Irmãos, muitos foram os ensinos que ele deixou para toda a igreja. Não é somente para ouvir, não era somente para olhar os exemplos, mas é para nós tomarmos como um exemplo de vida, nós começarmos a agir de acordo com aqueles exemplos. Amém? O discípulo, ele aprende com o seu mestre. Existe o mestre, existe o discípulo. Todo mestre tem os seus discípulos, né? Então, todo quanto o mestre ensina, os seus discípulos aprendem para praticar. Com a gente não pode ser diferente, irmão. Os ensinos que o Senhor Jesus deixou para a nossa vida, nós temos que ouvir, nós temos que praticar, nós temos que obedecer. Nós temos que, tudo quanto receber a Jesus. O que é isso? Tudo quanto recebe é aceitar o seu evangelho, é aceitar ali os seus ensinos na sua vida, é tomar posse do que ele ensinou. E quando você age dessa forma, você recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Porque o povo de Deus não era mais os judeus. O povo de Deus é todo aquele que crê no nome de Jesus. Todo aquele que confessa Jesus como sendo seu Senhor e como sendo seu Salvador. Amém? Versículo 13. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Nós não estamos aqui porque alguém nos induziu, algum homem nos induziu, alguém nos convenceu, não. Foi Cristo que nos alcançou. Foi Deus quem nos alcançou. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Unigênito, único gerado por Deus. Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Amém? Ela concebeu do Espírito Santo, unigênito, único gerado por Deus. Então, esse Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, tinha que vir da própria linhagem de Deus, com toda a sua glória, a glória como do unigênito, ou seja, a glória como a do único Filho gerado por Deus. Amém? Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Amém? Quando ele estava no Jordão batizando, ele dava testemunho da vinda do Messias, da vinda do Cristo. E ele falava: vem um após mim, mas ele já sabia que o que vinha após ele já existia antes mesmo de todas as coisas serem criadas. Amém? Foi revelado para João quem era que estava por vir. Amém? E eu creio que naquele momento as pessoas não entenderam, irmão. Como diz a palavra aqui, as pessoas não têm noção das revelações que Deus tem dado à humanidade nos últimos tempos.
onde homens no passado, profetas, homens de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus, não tiveram o conhecimento que nós temos hoje. Desejariam ter tido e não tiveram. Diz a palavra que teve homens nesta terra, que passaram por esta terra, que a terra não era digna de ter eles aqui. E eles não tiveram a mesma oportunidade da revelação do mistério do reino de Deus, como eu e você estamos tendo hoje. Não perca a oportunidade, irmão. Não deixe de aprender, Deus está revelando. Depois você não pode dizer, eu não sabia, eu não tive esse conhecimento. Irmão, nós sabemos coisas hoje sobre o reino de Deus que há muito tempos atrás ninguém, como é que eu vou dizer? O povo que marchou do Egito, que foi libertado por Deus, ele acreditava que somente aquele povo era o povo de Deus. Amém? O povo que foi liberto das garras do Egito, que passou lá os 400 anos escravizados, que caminhou 40 anos no deserto, eles tinham a consciência que eles eram o povo de Deus, e era, amém? Mas eles não sabiam que esta graça iria ser oferecida a todo o mundo. E olha aqui, olha onde nós estamos, olha onde foi que Deus veio nos alcançar, não é? Se nós pensarmos, se nós meditarmos um pouco nisso, irmão, Deus tem trabalhado muito, Deus tem revelado muito, e as pessoas que têm recebido pouco, as pessoas que têm se atentado pouco ao que Deus tem revelado, ao que Deus tem falado. Deus alerta, como sempre alertou no passado: não se desvie dos meus desígnios, não deixe de obedecer a minha lei, segue firme na minha lei que vocês não vão ter prejuízo. E o povo sempre chegava no momento, pendia para o lado, chegava no momento, pendia para o lado. Diz que não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós devemos seguir firmes, retos na palavra do Senhor. Amém? Versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Nós temos recebido a graça sobre graça. Graça é o que? Favor imerecido. Nós temos recebido favor imerecido, né? Nós não merecemos e nós temos recebido favores de Deus, mesmo sem merecer, e diversas vezes seguidas, e nós não sabemos aproveitar essas oportunidades que Deus tem nos dado. Eu estava falando no início dos sacrifícios, e falei do sacrifício que Deus fez, né? Que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. E tem gente até hoje que não toma, né, para si aquele sacrifício. O sacrifício ele foi oferecido para todos, mas nem todos vão fazer valer aquele sacrifício, ou serão salvos por aquele sacrifício. Porque como é que diz lá, né, na passagem, Mateus 26 da Santa Ceia, né? Ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Não mais era o sangue de animal, agora era o sangue precioso do unigênito de Deus, do Cordeiro de Deus, que foi oferecido naquela cruz para que o meu
e o seu pecado fosse perdoado. Amém? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, Jesus Cristo. Amém? A lei, ela veio por intermédio de Moisés. O Senhor foi lá e revelou para ele os mandamentos. Mas o que? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Coisas que foram reveladas para nós só foram reveladas com a vinda do Senhor Jesus. Amém? Com a vinda do Senhor Jesus, o véu se rasgou. No passado, a humanidade não tinha o livre acesso a Deus como nós temos hoje. Olha só, hoje você pode estar lá na sua casa, no seu quarto, trancado, sem ninguém, você não precisa nem abrir a boca. Só eleva os teus pensamentos ao Senhor, o Senhor vai escutar a tua oração e o Senhor vai trabalhar em cima da tua oração. No passado nós tínhamos que recorrer aos sacerdotes. Muitas vezes, somente o sacerdote poderia entrar no Santo do Santo, e era em épocas determinadas, uma vez por ano. Amém? Hoje em dia nós temos livre acesso ao Senhor. A todo momento, a todo segundo, basta você elevar os pensamentos ao Senhor. Você pode estar no seu carro dirigindo, você pode estar falando com Deus, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua casa, onde você estiver, você elevar os pensamentos ao Senhor, eu não tenho dúvida que Deus vai te ouvir. Você crê nisso? Creia nisso, irmão, é a verdade. Jesus. Foi a energia, não foi? Cortou? A transmissão tá? Amém. Deu um pico de energia que o som falhou, mas tá sendo transmitido ainda. Então, diz aqui no 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Amém? Ele citou Isaías capítulo 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?
Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra do sacrifício que eu tinha falado? O Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, o que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Já tinha vindo primeiro, tinha primazia. João Batista sabia, né? Já conhecia, já tinha sido revelado a ele quem era o que viria após ele. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Amém? Irmãos, a vinda do Senhor Jesus é importantíssimo para nós e impressionante como muitas pessoas aí fora ainda não conhecem esse Jesus. Mesmo todos esses anos se passaram do início do seu ministério. Eu não falo isso, né, desdenhando, não, porque há bem pouco tempo atrás eu também não conhecia. E é aí que nós temos que pensar. Você já falou desse Jesus que amou a sua vida e se entregou por ti para alguém? Você já pregou o Evangelho do Senhor Jesus para alguém? Porque esse papel não está somente para o pastor, ou para o obreiro, ou para o diácono, ou seja lá quem for. Não é cargo, irmão. Este papel está para todos nós. Porque você fazendo isso, você vai cumprir aquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Tu tem que querer para aquela pessoa que está lá fora o que tu quer para a tua vida. Tu quer ser salvo? Tu tem que querer a salvação do povo que está lá fora. Tu não tem que desejar condenação. Nós não podemos ser como Jonas. Jonas, o Senhor livrou ele da boca do peixe. Esse Jonas vai lá, diz lá para o povo de Nínive que eu vou mandar uma assolação lá, vou acabar com todo mundo. Quando Jonas foi e alertou, depois dele ter recebido ali só um recadinho de Deus, né? Aí o peixe foi e cuspiu ele lá fora. Aí ele foi lá.
quando ele falou, sabe o que foi que o povo fez? O povo começou a se arrepender, começou a orar, começou a buscar a Deus. Começou a buscar a Deus, a ponto de que Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer àquela cidade e perdoou aquela cidade. E Jonas se revoltou porque Deus ofereceu perdão àquela cidade. Jonas queria que o povo fosse eliminado. Se esqueceu do que Deus fez com ele. Se esqueceu da salvação que Deus ofereceu a ele há pouco tempo. E infelizmente, irmãos, muitos de nós somos assim. Às vezes o que passou nós deixamos para trás e a gente não se lembra de onde Deus nos tirou. Não se lembra os milagres e maravilhas que Deus já operou na nossa vida. A gente só se importa com o que está na frente e não se importa com a vida dos outros. Muitas vezes nós somos egoístas. Não, eu quero o melhor para mim e para os meus filhos. Os outros que se viram. Eu tenho que batalhar para a minha vida, por que eu vou me importar com os outros? Cada um faça a sua parte. Não é assim não. Cadê o amor? Cadê o amor no teu coração? O amor de Deus deve estar, irmãos, em cada um de nós. Se Deus fosse retribuir a cada um de nós, segundo as nossas práticas, os nossos atos, estava todo mundo condenado ao fogo, viu? O fogo eterno que não se extingue. Mas Deus é misericordioso. Deus nos amou. Deus nos oferece todos os dias a oportunidade de nós clamarmos a Ele, pedirmos perdão, e Ele está sempre disposto a nos perdoar. Amém? E esse perdão que Deus te ofereceu, tu tem oferecido aí fora? Tu tem oferecido para alguém? Tem gente que não consegue perdoar pessoas da própria família, mesmo sangue. Como é que vai oferecer perdão para alguém que ele nunca viu na vida? Pois se eu disser para tu, tu tem que ceder perdão. Tu tem que perdoar, irmão. Mesmo não interessa qual foi o ato que praticaram contra a tua vida. Mas eu tenho certeza que o que fizeram contra ti não se compara ao que foi feito ao Senhor Jesus. E ele, quando estava, entregue naquela cruz, sabe o que foi que ele falou? Pai, perdoai, porque ele não sabe o que faz. Ele cedeu foi perdão. Ei, irmão, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, do Pai. Tanto é que ele passou por tudo quanto ele passou ali e não hesitou em fazê-lo. Mas no Getsemane, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o que é que ele iria passar. Ele estava na forma humana. Todas as dores que eu e você poderíamos passar, possamos sofrer, ele sofreu. Tanto dores físicas como dores sentimentais. Porque disse que naquele momento ele estava tão angustiado que transpirou sangue. Amém? O Senhor Jesus passou por coisas que eu e você jamais vamos passar nessa vida. E ele deixou o exemplo de amor, de perdão, de compaixão. Onde ele passava, ele libertava. Onde ele orava, as pessoas eram curadas. E esse poder, ele deixou para a igreja. A igreja que somos eu e você. Portanto, se você crê na palavra que está aqui, que nós lemos hoje, grandes maravilhas Deus pode operar usando você como instrumento
nas mãos dele. Vidas que se encontram lá fora cativas podem ser libertas. Pessoas que se encontram com enfermidades que os médicos homens não conseguem curar, podem ser curadas. Pessoas, estou falando de livramento em todas as áreas, do vício, né, nas drogas, no vício psicológico, em todas as áreas o Senhor pode livrar, e Ele pode te usar como instrumento para abençoar e para livrar as pessoas aí fora. Irmãos, não se omita em fazer. Não incorra no erro, né, como Jonas quis fazer. Deus mandava você fazer algo e você se acovardar e não fazer. Faça como se fosse para você. Quando você enxergar a pessoa naquela situação, se coloque no lugar dela. Se fosse você naquela situação, o que você queria, o que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Pense comigo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Você está no mundo das drogas, jogado na sarjeta. A tua família cansou de lutar por ti, não tem ninguém por ti. Há 3 dias que tu não come. Tu bebe água que às vezes animais não beberiam. O que você gostaria que fizessem por você naquele momento que você se encontra lá? É duro, né, irmão? E às vezes a gente passa e vira as costas, vira a cara, não quer enxergar. Mas eu te digo, Deus pode transformar todas essas vidas aí que se encontram cativos. Ah, mas não, ele não quer. Ele está lá por problema dele. Foi ele que quis aquela vida. Irmão, muitas vezes nós fazemos algo, ou nós mesmos aqui, você que é igreja, tem tempo de igreja. Quantas coisas você não cometeu no passado que você se arrepende de ter cometido? Nós somos homens, somos falhos, cometemos erros. Ninguém aqui é perfeito. O nosso Deus, Ele é perfeito. Jesus, Ele é perfeito. Nós não podemos pensar dessa forma, achar natural as pessoas estarem passando por aquilo e achar que é problema dela. Não, é problema nosso. Se Deus vai fazer ou não, é Deus que sabe. Mas está em nós intercedermos por cada uma dessas vidas aí fora. Nós oramos pela nossa casa. Todos nós, eu creio que você ora pela sua casa, você ora pela sua família, você ora pelo seu trabalho, você ora pelos seus filhos. Ore também por quem você nunca nem viu na vida. Ore pelas pessoas que se encontram nesse momento no leito de hospital. Ore pelas pessoas que se encontram nesse momento trancadas nos presídios aí, porque viveram uma vida distante do Senhor. Tem gente que não ora por quem praticou crime. Ei, irmão, tu é réu de culpa. Para Deus não tem pecado, pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado e acabou. Tu quer ser salvo, não quer? Eu tenho certeza que você quer. Irmão, tanta angústia nós já passamos nessa vida aqui. Dores, medo. Tem gente que vive apavorada. Tem gente que não sai de casa. Pelas preocupações. Por diversas coisas que podem acontecer hoje. O que Deus nos oferece é uma vida eterna com Ele. Longe de todas essas coisas aqui que nós passamos hoje. É incomparável o que Deus tem para nos entregar. A vida, o lugar que Ele foi preparar para nós é incomparável com a vida que nós vivemos hoje. O que nós já passamos aqui, irmão, já basta. Não queira mais sofrimento, não. Queira buscar a vida. Ele diz, né?
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus para a tua vida, irmão. Não fica preocupado com coisas materiais, não. Não fica preocupado com casa, com carro, com trabalho. Isso aí, você trabalhando, se esforçando, você pode conquistar muitas coisas. Mas a tua salvação, ela não se compra. Como disse lá o primeiro louvor, o amor não se compra. O amor se ganha de Deus. A tua salvação não se compra nem com ouro, nem com prata, nem com cana aromática. Ela é oferecida, foi oferecida a todos nós e a todo aquele que ouvir e crer vai ser salvo. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor.